Notícias nacionais. Parlamentares defendem o uso da arrecadação de apostas com saúde, defesa e produção de mel. Deputados e senadores sugerem novas destinações para o valor obtido por empresas com apostas em eventos esportivos. STF forma maioria para permitir que juízes julguem clientes de escritórios de advocacia de familiares. Juízes seguem impedidos quando a atuação direta dos familiares nos casos. Ministros que têm cônjuges e filhos na advocacia, como Zanin, Gilmar, Toffoli, Moraes, Fux, Barroso e Fachin, devem ser beneficiados. STF define esta semana prazo para implantar juiz das garantias. A Associação dos Magistrados Brasileiros declarou que vai cumprir a decisão que for tomada pelo STF, mas defendeu que seja determinado prazo razoável para cumprir a decisão. Sobrevoo revela desmatamento e criação de gado no Parque Guajará-Mirim. Operação iniciada na última semana está retirando invasores da área de preservação. Cerca de 25 famílias já deixaram o Parque Estadual em Guajará-Mirim. Ônibus com torcedores do Corinthians sofre acidente e deixa 7 mortos. Veículo tombou na Fernão Dias, no município de Brumadinho, Minas Gerais, quando transportava 48 pessoas, que voltavam para o estado de São Paulo após jogo pelo Campeonato Brasileiro. Chuva rápida com granizo assusta moradores e muda clima em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nuvens carregadas logo tomaram conta do dia. Assim que as primeiras gotas de chuva começaram a cair, o granizou tomou conta do asfalto. Incêndio atinge área de preservação permanente em Poxorel, Mato Grosso e destrói mais de 200 hectares de vegetação, de acordo com o Corpo de Bombeiros. O fogo teve início dentro da EP. Industriais brasileiros buscam oportunidades em países dos BRICS. China é um dos principais parceiros do Brasil, mas agora, o foco dos empresários é aproveitar oportunidades oferecidas pelos outros 3 países, principalmente pela Índia. Projeto reaproveita 43 mil toneladas de cocos descartados no litoral do Paraná. Parte da fruta vira fibra, usada para artesanato e outras inovações, e outra parte vira adubo. Festival de Gramado, com 6 quiquitos, Mussum, o Filmes é o vencedor. Entre as estatuetas estão a de melhor filme, melhor ator para Ailton Graça, melhor atriz coadjuvante para Neuza Borges e melhor ator coadjuvante para Yuri Marçal. Nacionais. Governo tira a Polícia Federal de desfile do 7 de setembro, mais órgãos devem ficar de fora do desfile da Independência. Governo quer despolitizar a data. Ministério da Cultura oferece bolsas de R$140 mil para diretores de cinema estreantes. Inscrições vão até o dia 27 de setembro, por meio do sistema Mapas Cultura. Produções independentes devem ter entre 10 minutos e 15 minutos de duração, seja ficção ou documentário. ProUni abre prazo para selecionado apresentar documentação. Candidatos têm até o dia 28 para entregar documentos. Programa oferece bolsas integrais ou parciais de estudo em cursos de graduação de instituições privadas de educação superior. Oposição diz que vai barrar tentativa de retomar obrigatoriedade do imposto sindical. Contribuição passou a ser opcional após a reforma trabalhista de 2017. STF garante proibição de remoção de pessoas em situação de rua. Medida foi acatada por maioria dos ministros. A ação foi apresentada pelos partidos políticos Rede Sustentabilidade e PSOL e pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Alexandre de Moraes autoriza compartilhamento de dados da investigação sobre o 8 de janeiro com a CPMI. O ministro do STF determinou que o envio de informações ao Congresso Nacional seja limitado aos procedimentos já encerrados. Hacker da Vaza Jato é condenado a 20 anos de prisão por invasão de celulares da Lava Jato. Juiz da 10ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal condenou Walter Delgatti pelos crimes de organização criminosa, lavagem e ocultação de bens, direitos e valores. Operação da Polícia Federal contra o tráfico internacional de drogas apreende 77 quilos de cocaína. Pistas de pouso clandestinas eram utilizadas para o recebimento de drogas numa área de preservação ambiental, no município de Cocalinho, Mato Grosso. Polícia Federal combate o perigo à navegação aérea causada por rádios clandestinas. O objetivo da operação era desmantelar a associação criminosa que operava serviços clandestinos de radiodifusão em áreas de mata fechada na zona norte de São Paulo e na divisa desta com a cidade de Mairiporã. Polícia Federal e Polícia Civil e Militar apreendem veículo com mais de 670 quilos de maconha em Itaipulândia, Paraná. Condutor fugiu abandonando o veículo em uma estrada vicinal na região dos Rochas, próximo ao lago de Itaipu. Grupo criminoso que adulterava placas de veículos roubados para comprar armas é alvo de operação no Rio Grande do Sul. 3 pessoas foram presas preventivamente e outras 2 temporariamente, segundo a Polícia Civil. Senacom cobre explicações das 123 milhas sobre viagens canceladas. Secretaria Nacional do Consumidor informou que vai notificar as 123 milhas para que dê explicações sobre o cancelamento de pacotes flexíveis de viagem. Rio de Janeiro será a sede do Encontro da Juventude do G20 em 2024. Anúncio foi feito no encerramento da edição deste ano.
neste domingo, dia 20, em Varanasi, na Índia. Ainda não há data definida para o encontro na capital fluminense. Banco Central admite atraso em testes do Drex e prevê fim da primeira fase em maio de 2024. Segundo Fábio Araújo, coordenador do Real Digital no BC, a inclusão dos participantes na rede está sendo um processo mais lento do que o previsto. Receita abre, na quinta-feira, dia 24, consulta ao quarto lote de restituição do imposto de renda. Crédito para 6.118.310 contribuintes será realizado no dia 31 de agosto, no valor total de RS 7,5 bilhões. Desse montante, 914,1 milhões de reais se referem ao quantitativo de contribuintes com prioridade legal. Mercado eleva a previsão da inflação de 4,84% para 4,9% este ano. Para o mercado financeiro, expectativa é de que a taxa Selic encerre 2023 em 11,75% ao ano. Para 2024, estimativa é que a taxa básica caia para 9% ao ano. Após reajuste, preço da gasolina sobe em média 6,14% nos postos, mostra índice de preços Ticket Log. A região sul registrou o acréscimo mais expressivo, de 6,93%, onde o litro passou de R$ 5,63 no dia 15 de agosto para R$ 6,02 no dia 20. Câmara derruba emenda Randolph e aprova arcabouço com Fundeb e fundo do DF fora do teto. Projeto foi aprovado por 379 votos a favor e 64 contrários. Dispositivo que permitia brecha de quase 40 bilhões de reais no orçamento foi proposto pelo líder do governo, Randolph Rodrigues. Rosa Weber adianta voto sobre revisão de aposentadorias. Para a ministra, que se aposenta no próximo mês, a decisão do STF que validou a revisão de toda a vida não pode ser aplicada aos benefícios já extintos. Justiça de São Paulo suspende decreto de falência da Itapemirim Transportes Aéreos. Desembargador aponta que a requerente havia desistido da ação, o que não foi levado em conta pelo magistrado da primeira instância. Problemas na citação para a defesa também motivaram decisão. Parecer da Advocacia Geral da União abre caminho para exploração de petróleo na foz da bacia do Amazonas. A AGU entendeu que não há necessidade de análise preliminar. A ausência de estudo embasou o veto do IBAMA à abertura de poço pela Petrobras. Polícia Federal instaura inquérito para investigar causas do apagão. A apuração é para descobrir se houve sabotagem e atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública. Araras azuis de Lear e micos-leões dourados traficados são repatriados. A aeronave da Polícia Federal fará o transporte dos animais, que foram apreendidos no Suriname, no mês de julho, e serão trazidos para o Brasil, de onde são nativos. Polícia Federal incinera cerca de 5,3 toneladas de drogas apreendidas no Rio Grande do Sul. Destruição dos entorpecentes foi realizada em uma indústria na cidade de Rio Grande. Polícia Federal deflagra sexta fase da Operação Cassiel, em São José do Rio Preto, SP. Operação visa reprimir os crimes de abuso sexual infantil. Prefeitura derruba a obra da milícia no Rio de Janeiro. Promotora de Justiça reforça que o proprietário havia sido notificado para paralisação, mas não cumpriu a ordem administrativa. Pelo contrário, a construção foi acelerada. Incêndio atinge indústria química na zona norte da capital paulista. Segundo o Corpo de Bombeiros, 18 viaturas estão empenhadas na contenção do fogo na rua Silvestre Palma. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprova consulta pública para reduzir bandeira tarifária. Criadas em 2015, as bandeiras tarifárias refletem os custos variáveis da geração de energia elétrica. As bandeiras indicam quanto está custando para o SIM gerar a energia usada no país. Receita Federal arrecada 201,8 bilhões de reais em julho. De acordo com a Receita, resultado foi influenciado por alterações na legislação tributária e por pagamentos atípicos de 4 bilhões de reais em julho de 2022. Notícias nacionais. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima lança plano de preservação de árvores em extinção na Bahia. Classificação da lista vermelha de espécies ameaçadas aponta que 21 são classificadas na categoria criticamente em perigo, 149 na categoria em perigo e 51 na categoria vulnerável. No Senado, indígenas dizem que marco temporal é inconstitucional. Para lideranças, a aprovação da medida seria um rompimento do país com a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que define quem são os povos tradicionais e elenca obrigações dos governos. Senado aprova reajuste de 9% para servidores federais, aposentados e pensionistas. Auxílio alimentação também teve aumento de 43%. Texto segue para a sanção presidencial. Arthur Maia diz que CPMI não deve quebrar sigilo de Bolsonaro e nem investigar joias. Presidente da CPMI teve encontro com comandante do Exército nesta quarta-feira, dia 23. Defensoria Pública de Minas Gerais entra com ação contra 123 Milhas. A ação determina que consumidores lesados por cancelamento de pacotes e passagens aéreas da linha Promo sejam indenizados por danos morais ou que a empresa restabeleça o fornecimento dos serviços.
Ministério Público Federal cobra mais de 12 bilhões de reais de empresas do Cartel da Laranja por danos morais e materiais. Grupo atuou entre 1999 e 2006, prejudicando a concorrência e levando à falência pequenos e médios produtores, aponta a investigação. Operação Polígono Quarto destrói 230 mil pés de maconha no sertão pernambucano. A ação foi resultado de trabalho conjunto entre as polícias Federal, Civil, Militar, Corpo de Bombeiros e o Grupamento Tático Aéreo de Pernambuco. Polícia Federal deflagra operação em combate ao tráfico internacional de drogas no oeste do Paraná. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva. Um homem foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Brasília ganha Delegacia de Repressão a Crimes contra Animais. Delegacia nasce para garantir os direitos dos animais, combater os crimes contra eles e investigar ocorrências de maus-tratos, crueldade, negligência e abandono de animais domésticos e de rua. Ministério da Saúde lança campanha de multivacinação no Rio de Janeiro. Diretor do Programa Nacional de Imunizações, Éder Gatti, lembra que o país registrou queda na cobertura vacinal e, por isso, é preciso recuperar a vacinação em crianças e adolescentes. Casos de rinovírus continuam em alta entre crianças, diz Fiocruz. Entre 13 a 19 de agosto, a tendência de alta foi mais intensa na Bahia, Espírito Santo, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Ozonioterapia não deve ser usada para doenças oculares, alerta Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Conselho entende que o uso amplo pode potencializar problemas de saúde. Para o CBO, médicos podem usar a ozonioterapia apenas como terapia experimental. INSS promove mutirão de perícias médicas em 11 estados. Durante o mutirão, serão feitas perícias iniciais para a concessão do benefício por incapacidade temporária e o benefício assistencial à pessoa com deficiência. Previsão é de 2,5 mil atendimentos neste fim de semana. A Agência Nacional de Telecomunicações autoriza a ativação de rede 5G em mais 100 municípios. Operadoras de telefonia que compraram lotes na faixa de 3,5 GHz podem solicitar à Anatel licenciamento e ativação das estações de 5G a partir de segunda-feira, dia 28. Aos 88 anos, morre Francisco Dornelles, ex-governador do Rio de Janeiro. Dornelles dedicou a vida à política, foi ministro, senador, deputado federal e governador do Rio de Janeiro. O político estava internado desde maio em um hospital particular no Rio. Notícias nacionais. Publicada a lei que permite previdência aberta como garantia de crédito. Segundo o governo, norma pretende evitar que titulares de produtos financeiros alcançados por planos de previdência complementar saquem recursos em condições desfavoráveis. Lei inclui Tocantins na Rota Nacional do Turismo. Meta é desenvolver potencial turístico, além de valorizar atrativos naturais e culturais e fomentar o empreendedorismo. Por meio do turismo, a lei também visa o crescimento econômico. Nova lei incentiva ações de recuperação e proteção de nascentes. Texto permite que áreas de preservação permanente de reserva legal possam receber recursos públicos pelos serviços ambientais e prevê regras para cuidados com os mananciais. Senado aprova MP que aumenta salário mínimo e faixa de isenção do imposto de renda. Governo ainda precisará encaminhar ao Congresso proposta para apontar como vai bancar a inclusão de mais brasileiros entre os isentos do IR. CPI da Câmara Distrital aprova a convocação de Delgatti. Conhecido como hacker da Vaza Jato, Delgatti é suspeito de invadir os sistemas do CNJ e inserir falsos documentos e alvarás de soltura no Banco Nacional de Mandados de Prisão. Ministro André Mendonça pede vista e adia decisão de descriminalização do porte da maconha. Corte ainda precisa decidir sobre condições práticas para diferenciar o usuário do traficante. Barroso defende porte de 100 gramas, e Moraes, 60. STF vai retomar julgamento do marco temporal na próxima semana. Placar do julgamento está em 2 votos a 1 contra o marco temporal. Edson Fachin e Alexandre de Moraes se manifestaram contra o entendimento, e Nunes Marques se manifestou a favor. Polícia Federal deflagra a Operação SOS Cacharari contra desmatamento ilegal em terra indígena na divisa dos estados de Rondônia e Amazonas. A ação contou com o apoio do IBAMA. Polícia Federal deflagra a Operação Polígono V e destrói 40 mil pés de maconha no Pará. As plantações, caso colhidas e colocadas no mercado, poderiam produzir cerca de 12 toneladas da droga. O município do Rio vai testar vacina contra a dengue tipo 1. Segundo o secretário de Saúde, Daniel Sorans, expectativa é vacinar cerca de 40 mil pessoas para verificar o comportamento do imunizante em relação a esse tipo da doença. Farmácias públicas vão divulgar estoques de medicamentos na internet. A divulgação dos estoques, além de melhor gestão na aquisição dos produtos, evitará o deslocamento desnecessário de pacientes às unidades. Anvisa proíbe suplemento alimentar de melatonina para crianças. A agência alerta que não há aprovação de suplementos à base de melatonina para sono, humor e concentração, e que a propaganda ou rótulo que traga esse tipo de alegação é irregular. Notícias nacionais.
Guardas municipais integram sistema de segurança pública, decide STF. Relator da ação entendeu que os guardas devem ser considerados agentes de segurança pública, apesar da atividade não estar expressamente inserida no artigo 144 da Constituição. STF tem maioria para determinar recálculo de cadeiras na Câmara. Casa terá até junho de 2025 para fazer a distribuição das vagas, e se não fizer o recálculo, caberá ao Tribunal Superior Eleitoral determinar o número de deputados federais de cada estado e do Distrito Federal. STJ marca retomada de julgamento sobre incêndio na Boate Kiss. Caso começou a ser julgado em junho, mas foi interrompido após o ministro Antônio Saldanha apresentar um pedido de vista. Justiça autoriza perícia em blindados comprados pela Polícia Rodoviária Federal no Rio. Decisão atende a pedido do Ministério Público Federal com finalidade de verificar se veículos estão em conformidade com especificações técnicas compatíveis com sua finalidade operacional. Polícia Federal e forças internacionais prendem procurado pela Interpol em Buenos Aires. O preso havia sido incluído na lista da difusão vermelha da Interpol, em virtude do mandado de prisão expedido pela Justiça Brasileira. Polícia Federal deflagra Operação Rapihan, em Plácido de Castro. A operação policial visa o combate ao tráfico de drogas e o comércio ilegal de armas de fogo na região. Operação apreende 152 toneladas de agrotóxicos ilegais em São Paulo. Agentes fiscalizaram 29 empresas. Irregularidades resultaram em multas que somam cerca de 10 milhões de reais. Atividades das empresas relacionadas aos produtos irregulares foram suspensas. A Agência Nacional de Energia Elétrica mantém bandeira tarifária verde para setembro. Conta de luz está sem essas taxas desde o fim da situação de escassez hídrica, que durou de setembro de 2021 até meados de abril de 2022. Ondas de calor resultam de mudanças climáticas nos últimos 60 anos. Estudo do IMET diz que eventos como calor excessivo devem ocorrer cada vez com mais frequência e intensidade. Importação de produtos de até $50 subiu 11% neste ano. Total de itens chegou a 3,3 bilhões e maioria teve a China como origem. Dados são de estudo da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Preço da gasolina sobe para R$ 5,88 e atinge maior patamar em mais de um ano. Segundo o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, litro do diesel ultrapassa R$ 7,00 em 11 estados e chega a R$ 8,00 em São Paulo. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.